Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre transgênicos e a empresa Monsanto. A Monsanto ela é uma grande corporação que vem comprando empresas pequenas e médias no mundo inteiro de semente, porque as pessoas têm que entender que a Monsanto ele é um pilar da nova ordem mundial, que é um assunto que eu vou falar no próximo vídeo. E por quê? Porque você controlando a alimentação fica fácil você controlar as pessoas e o indivíduo. Ou seja, essa tática não é uma tática nova, é uma tática que foi usada por Stalin na União Soviética na época, contra a própria população russa. Então o que acontece? Você não acha estranho uma empresa sair comprando todas as empresas pequenas, médias, de semente no mundo? É estranho. Você está entendendo? E outra coisa que é assustador é a tecnologia que eles mesmos desenvolveram sobre o transgênico, né? Porque o transgênico, ele por si só, a planta transgênica, ela não traz nenhum benefício à saúde das pessoas, pelo contrário. Ela simplesmente faz mal, você está entendendo? As pessoas ficam mais doentes quando comem comida transgênica, e sem falar que a semente transgênica ela contamina o solo de tal forma que uma semente natural, depois se você decidir plantar uma semente natural ali, o solo não funciona. Essa semente não cresce. Se ela não for transgênica, ela não cresce. Então é uma forma que os caras desenvolveram isso em laboratório justamente para que não haja nenhum tipo de possibilidade, você está entendendo? De existir sementes naturais. Agora você fala, por que está se decidindo tirar todas as plantas naturais do mundo? Simples. Isso envolve várias áreas diferentes, envolve até medicina isso. Por quê? Você vê muitos médicos, muitos cientistas, os caras abobinam a planta. E por que eles abobinam? Porque as plantas elas têm de fato substâncias que possam curar e melhorar as pessoas. Mas não é isso que eles querem. Eles não querem um mundo de pessoas simplesmente saudáveis. Eles querem pessoas doentes. Porque doente dá mais lucro. E você consegue controlar a mente, o indivíduo, e o indivíduo vira escravo. Simplesmente. E por outra razão, por que eles odeiam a planta? Porque planta ele é um bem da natureza. Ou seja, um bem da natureza você não pode colocar royalties e nem patenteá-lo. Já o transgênico não. O transgênico, como ele é geneticamente modificado, fica muito mais fácil você patentear. Você está entendendo? Você patenteando, você tem controle disso. Uma prova disso é nos Estados Unidos. A perseguição, a própria Monsanto, eles têm uma polícia interna dentro da empresa que sai investigando todos os locais onde tenha transgênico. Porque muitas vezes, o que os caras fazem para pocear a terra de outras pessoas, de outros fazendeiros? Simples. Você planta uma plantação transgênica do lado de uma plantação natural, os pólens dela começam a invadir as outras plantações laterais. Ou seja, o que acontece? Assim que você pega e invade com transgênico, eles podem simplesmente mandar a polícia ir lá averiguar. E se tiver transgênico, você é processado e você tem risco de fechar a tua fazenda. Você toma um processo tão alto que o fazendeiro acaba muitas vezes tendo que entregar a propriedade dele para eles. Então é uma forma que esses caras criam de ocupação de espaço que é assustador. Você está entendendo? E te falo, por que as autoridades e o governo não faz nada simples? Porque o governo, todos eles se encontram e se reúnem discretamente em gabinetes fechados, você está entendendo? Como, por exemplo, aqui no Brasil e na América Latina, o Foro de São Paulo, para aqueles que nunca ouviram falar. Ou se não, você pega na Europa, já é o Clube Bilderberg. Então são lugares que os caras se reúnem e tomam decisões que simplesmente transcendem qualquer outra coisa. E essas decisões, elas não são noticiadas e tão pouco passadas pelas pessoas. Então a gente já vive numa estrutura de poder limitado. Já vivemos essa realidade onde governos não significa mais nada, já que muitas vezes você toma uma medida provisória e essa medida provisória, order security, o que seja, e não passa por parlamento, não passa por voto, não passa por análise, e tão pouco as pessoas sabem dessas coisas. Você está entendendo? Então, esse é um grande problema que a gente vive.
E eu falarei sobre nova ordem mundial no outro vídeo, pois nova ordem mundial tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui. Para aqueles que gostou do vídeo, até mais. Muito obrigado pela atenção.